nós vemos aqui a palavra do Senhor. Quando Deus ele vai repreender a Israel. E eu meditando nesse versículo, Deus me trouxe as nossas 5 esferas de vida. Mergulhando nesse versículo, um versículo que parece ser tão curto, tão pequeno, mas que tem tanto a nos ensinar. Porque entenda uma coisa, Satanás, ele sempre quer enganar a mim e a você. Satanás, ele sempre quer menosprezar a glória de Deus na nossa vida. Satanás, ele quer sempre colocar que nós não somos bons o suficiente, que nós não estamos preparados o suficiente, que nós não estamos aptos o suficiente, quando na realidade, Deus é quem nos prepara, Deus é quem nos capacita. Quantos creem nisto? Levanta suas 2 mãos bem altas aos céus. E diga assim comigo, diga, meu Deus, eu quero a tua glória na minha vida, que eu possa ver e enxergar como o Senhor vê e enxerga. Então preste atenção. A primeira coisa, se você quer ver como Deus vê, é que Deus ele nunca olha a pessoa numa esfera só da sua vida. Deus sempre vai olhar para mim e para você pelas nossas 5 esferas da vida. Como assim, bispa? Primeiro, Deus trabalha comigo e com você no mundo espiritual. Você sabia que nós somos espíritos? Corpo, alma e espírito. Ao sermos espíritos, as nossas orações, quando fazemos, elas não ficam aqui na terra. A Bíblia diz que elas sobem para o plano espiritual, que elas sobem e elas não voltam enquanto elas não produzirem o efeito que elas foram mandadas. As nossas palavras não voltam vazias. E onde elas criam as coisas? Primeira coisa que nós precisamos entender, que a nossa vida, o primeiro lugar que ela é criada, é no mundo espiritual. Quando eu começo a entender que o mundo espiritual, ele é o essencial da minha vida. Por quê? Porque o mundo espiritual está totalmente conectado à sua intimidade com Deus. E quando nós entendemos que eu sou um ser espiritual, que o mundo espiritual é um dos primeiros na minha vida, eu tenho que me preocupar com o mundo espiritual, porque o mundo espiritual está ligado à minha conexão com Deus. E a partir do momento em que eu entendo isso, eu me lembro do que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Isso é a prova do quanto o mundo espiritual é importante. E olha como Deus já começa esse versículo trazendo o mundo espiritual. Pega aí em Salmos 81, vamos acompanhar esse versículo. Salmos capítulo 81, versículo 10. Eu sou teu Deus. Olha como isso é tão real. Olha a conexão que Deus já está trazendo. Se você for pegar, eu não vou fazer vocês abrirem agora, mas você pode procurar na tua casa. Quando Deus chega para Moisés, Deus não chega dizendo para Moisés: Moisés, eu sou o teu Deus. Ele não chega dizendo isso para Moisés. Ele chega dizendo para Moisés: eu sou. Ele não diz em nenhum momento o teu Deus. Mas ele chega se apresentando para Moisés como o que, igreja? O eu sou. Moisés chega, mas Senhor, quando me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Diga, o eu sou te enviou. Aqui ele já traz uma pessoalidade. Aqui você já vê como Deus se importa com a minha e a tua relação com ele no mundo espiritual, ao ponto de ele dizer, dele se identificar, o eu sou o Senhor, teu Deus. Primeira coisa que você precisa entrar, porque 2021 já foi, amados. Daqui em menos de 7 dias a gente já está em 2022. Então a gente já tem que estar com a mentalidade para 2022. Primeira coisa que você tem que entrar em 2022 é entendendo: eu preciso estar conectado com Deus. Eu preciso ter o pensamento de Deus, eu preciso ter o coração de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus, eu preciso ser um servo, uma serva que deixa a minha vontade e faz a vontade de Deus. Quando eu começo a entender isso, eu vejo aqui exatamente isso. Eu sou o Senhor
teu Deus. Isso está linkado aqui à esfera igreja espiritual. Pega esse versículo, vamos continuar esse versículo. Salmos 81, versículo 10, continua assim. Que te tirei da terra. Quando eles estavam no Egito, a vida deles era boa ou ruim? Ruim. Mas é ruim para mim e para você que já temos uma perspectiva do que é boa. Porque escravo, ele nunca entende que ele é escravo. O escravo, ele não entende o que é uma vida além daquela. Satanás, ele sempre tenta me escravizar e te escravizar. Olha, sua vida já está boa aqui. Olha, você não precisa mexer mais em nada. Olha, você não precisa querer mais nada. Olha, você não precisa querer ir mais além. Olha, você não precisa fazer mais isso. Olha, você não precisa fazer mais aquilo outro. Olha, do jeito que está, já está. Mentalidade de escravo. Porque escravo, o que ele tem, já está bom. Eu e você sabemos que a vida deles não eram boas. Porque nós não temos uma vida de escravos. Porém, quando eles estavam no meio do deserto, primeiro momento de dificuldade, qual foi a primeira coisa que eles falaram? Vão voltar. Porque a mentalidade deles era o quê? De escravo. Precisamos entrar em 2022 com uma mentalidade renovada. Se Deus está colocando no teu coração coisas grandes, se Deus está colocando sonhos grandes, se Deus está colocando projetos grandes, não importa o que diz a situação, não importa o que diz a adversidade, não importa o que o mundo diz, o que importa é que se Deus está colocando, Ele vai realizar na tua vida. Aqui Deus está tratando com eles do mundo sociológico. Diga comigo, espiritual, sociológico. Sociológico é o convívio com os outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não gosta de conviver com pessoas, me explica como você vai entrar no céu. Você acha que lá no céu vai ter divisão? Ai, eu gosto da Bruna. Ai, do Anderson, não vou com a cara dele, não. Anderson já me irritou. Anderson, como que eu vou entrar no céu? Como que o Anderson vai entrar no céu? A Bruna vai entrar no céu e eu vou entrar no céu com mágoa? Com ressentimento? Com raivinha? Com odinho? Ai, eu me magoei. Ai, eu me chateei. Querido, querida, quem não se magoa, quem não se chateia, é porque já morreu. Porque enquanto você estiver vivo, vão te machucar, vão te magoar, vão te ferir. A diferença não está no que os outros fazem, mas está quando a glória de Deus está na minha vida. Quando os outros me magoam, quando os outros me ferem, quando os outros me machucam, eu consigo perdoar, porque eu tenho a presença de Deus dentro de mim, porque eu tenho o coração de Cristo, porque eu tenho o pensamento de Cristo, e eu sei que qualquer problema nessa terra, qualquer coisa nessa terra é passageiro. O que eu estou me preparando, o que eu ainda vou viver, nem olhos viram, nem nunca desceu no coração de homem ou mulher alguma. Deus está dizendo para eles: eu tirei vocês do Egito, tirei vocês de um convívio social tóxico. Tirei vocês de um lugar onde sempre você era limitado. Onde você sempre era desprezado. Não tem coisa pior do que você conviver com alguma pessoa que você chega e fala o seu sonho para ela e ela te responde: dá certo não. Aí você fala: mas fulano, calma, eu ainda vou fazer, eu não fiz. Não, mas eu sei que não dá certo. Mas por que não dá certo? Porque com fulano não deu certo, com Beltrano não deu certo, eu sei que não deu certo. Então com você também não vai dar certo. É horrível isso, sim ou não? E sabia que muitas vezes eu e você fazemos isso com Deus? Você não suporta que os outros façam isso com você, mas você faz isso com Deus.
Deus chega para você e diz, olha, eu vou mudar a tua vida nisso, eu vou fazer esse plano para você. Você começa a achar que o sonho é seu, e aquele sonho começa a vir dentro de você. Você fala, nossa, mas será, já pensou um dia Deus entregando uma igreja nas minhas mãos? Já pensou um dia a bispa abrindo outra igreja e eu me tornando pastor? Já pensou um dia acontecendo isso, Deus fazendo assim e acontecendo aquilo outro? Aí daqui a pouco você diz, ah não, é demais para mim, eu não consigo. Deus que me livre de ser pastor. Eu já fiquei do lado da bispa 5 minutos, já me deu vontade de bater em meio mundo que estava ali. Já pensou ser pastor? Então, não, tem que aguentar aquilo. Tem que aguentar cara de deboche, tem que aguentar sarro, tem que aguentar isso. Ah, não, Deus, eu não nasci para isso. Você está matando o sonho de Deus para a tua vida. Entenda uma coisa. Deus, Ele nunca escolheu o capacitado, mas Ele sempre capacitou quem Ele escolheu. Se Deus te trouxe aqui nesta manhã, foi para dizer para você, não olhe para você, não olhe para a tua capacidade, não olhe para a tua eloquência, não olhe para o que pelo que as pessoas dizem, mas olha para o que Cristo tem colocado no teu coração. Se Ele tem te dado sonhos, alimenta os seus sonhos, viva os seus sonhos, creia que tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. Mundo sociológico, eu te tirei da terra do Egito, eu te tirei do meio de convívio de pessoas más. Pessoas que te limitavam. Pessoas que faziam com que você tinha mentalidade de escravo. Sabe o que é engraçado? Que quando você começa a conhecer a Bíblia, você começa a identificar algumas pessoas com mentalidade de escravos. Aí você chega para a pessoa e tenta dar uma palavra, tenta corrigir, tenta exortar, tenta fazer isso. E a pessoa tem a mesma atitude de Israel. Quero voltar para o Egito. Não quero mais. Não vou mais. Não faço mais. Mentalidade de escravo. Você está lá dentro da tua empresa, o chefe chega para te corrigir. Também não vou fazer o que ele quer. Quem é o chefe? Ele. E você não faz o que ele quer. Quem vai ser mandado embora? Você. E aí depois você fala que foi quem? Quem você fala que foi? Ah, tá, o diabo fala, eu? Fiz nada. Você que é desobediente, você que é insubordinado, você que acha que você é o chefe e ainda vem colocar a culpa em mim? Quem está entendendo isso? Somos seres sociológicos. E o que isso quer dizer, bispa? O meu convívio com o próximo deve refletir a glória de Deus que há na minha vida. O meu convívio com o meu marido deve mostrar a glória de Deus que há na minha vida. O meu convívio com o meu filho deve mostrar a glória de Deus que há na minha vida. O meu convívio com o meu chefe deve mostrar a glória de Deus na minha vida. Onde você estiver, você precisa entender que você está para mostrar a glória de Deus na tua vida. Quando você entende isso, você começa a ver que, opa, eu tenho um propósito nessa terra. Eu tenho um propósito de influenciar outras pessoas, eu tenho um propósito de mostrar a glória de Deus para outras pessoas, eu tenho um propósito de fazer com que os outros vejam Deus através da minha vida. Quando eu começo a entender isso, eu começo a me conectar com as pessoas, não apenas por interesse do que elas podem me oferecer, mas eu começo a me conectar com elas com o interesse daquilo que eu vou entregar. Nossa, fulano está sofrendo, eu vou me aproximar de fulano para que o Espírito de Deus que está em mim repouse sobre ela. A tua função está isso. Mas bispa, e quando a gente tenta, a gente conversa, a gente fala, a gente faz, e a gente tenta ajudar a pessoa de toda forma e a pessoa não quer ouvir. A tua parte é você ser a glória de Deus na terra, não é você mudar ninguém, nem convencer ninguém. Esta é a função do Espírito Santo. Quando você começa a dividir isso, fica claro, porque você diz, todas as minhas capacidades, eu já apliquei nisso. Se a pessoa não quis, aí é ela e Deus. Quem está entendendo isso? A partir do momento que eu começo a entender que eu sou um ser espiritual e também esse versículo nos mostra que nós somos seres fisiológicos. O que isso quer dizer, bispa? Pega aí comigo para você ver essa parte. Abre bem a tua boca.
fisiológico, nosso físico. Vós sois templos do Espírito Santo. E aquele que destruir o meu templo, este eu destruirei. O que tem saído da tua boca? Será que o fato de eu vou me conectar com aquela pessoa ali, porque eu já me conectei com Deus, eu já falei com Deus, a minha esfera espiritual já está firme, já está alicerçada. Agora o meu sociológico, eu estou andando com a Bruna, eu estou caminhando com a Bruna. A Bruna foi você dessa vez. Estou andando com a Bruna, estou caminhando com a Bruna, estou ali junto com a Bruna. E aí quando eu abro a boca e vou falar com a Bruna, é só maldição, é só reclamação, é só palavrão, é só palavra de maldição. Eu estou sendo boca de Deus ou boca do diabo? Quantas pessoas em 2021 foram mais boca do diabo do que de Deus? Carro quebra, já xinga, já amaldiçoa. Eu me lembro de uma situação que uma pessoa chegou revoltada perto de mim e disse assim, nossa, desculpe os termos, ela usou esse termo, essa porcaria desse carro, esse lixo só quebra. Falei, bom, e do jeito que você trata ele, vai continuar quebrando. Porque lixo funciona para alguma coisa? Porcaria funciona para alguma coisa? Não. A pessoa já começa a amaldiçoar. A Bíblia diz, abra a tua boca que eu encherei. Só que Deus só tem responsabilidade em encher a tua boca das coisas dele se você estiver também cheio dele. Nós precisamos entender que o nosso mundo fisiológico, a nossa matéria, nós vivemos aquilo que nós falamos, porque é isso que a Bíblia ensina, está em Provérbios. Tudo aquilo que o homem falar, disso ele vai se fartar, está na Bíblia. Você pode não acreditar, é um direito seu, a vida é tua, faz do jeito que você quiser. Mas, querido, o que eu estou te ensinando aqui é princípios bíblicos. Independente se você acredite ou não, eles existem. Mas se você ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, eles podem mudar a tua história. A nossa boca tem poder. Sabe por quê? Sabe por que sobre a tua vida tem poder? Porque a Bíblia diz isso, Jesus disse isso. Se você linkar aqui comigo, eu já vou te mostrar isso. Primeira coisa nós vemos nesse versículo, o mundo espiritual. A sua conexão com quem? Depois vem a sua conexão com o próximo, o sociológico. E agora vem o fisiológico. Mas como assim na minha boca tem poder? Querido, Jesus disse isso. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você se conecta com Deus, se você está cheio de Deus, você está com o Espírito Santo. Se você está com o Espírito Santo, você abre a tua boca para amaldiçoar a tua vida vai ser maldita. Não, bispa, mas Deus não amaldiçoa. Não estou dizendo que Deus amaldiçoa, deixa de amaldiçoar. Estou dizendo que Deus realiza aquilo que sai da tua boca. Experimenta quando tudo começar a dar errado, você abrir a tua boca e dar graças a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz. Por isso que a palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graças. Acho que parou de funcionar alguma caixa, alguma coisa aqui. Por isso que a palavra de Deus diz que em tudo devemos dar graça. Porque essa é a vontade de Cristo Jesus para vós. Levante as suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, igreja. Diga, Senhor Jesus, eu quero a tua graça sobre a minha vida. Me ajuda a ser um instrumento vivo do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você recebe poder, na tua boca tem. Se na tua boca tem poder, automaticamente o que sai da tua boca tem que acontecer. Automaticamente o que sai da tua boca tem que se tornar realidade. Para você conseguir falar coisas boas, para você conseguir profetizar coisas boas, mesmo quando tudo te está indo mal, que quantos aqui tiveram problema esse ano? Amado, se eu contar os meus para você, você sente e chora.
Esses dias eu estava numa reunião com algumas meninas do Ministério de Dança. E eu contei para elas um dos problemas que aconteceu comigo. Não foi nem há muito tempo, foi no mês passado. Quando eu contei para elas, tá aqui a Lorena que não me deixa mentir. Elas olharam para mim e falaram, ninguém percebeu nada. Falei, pois é, aconteceu isso. Isso foi algo que eu só abri com elas naquele momento. Foi o último dia de curso, foi um momento de intimidade com elas. E eu estava falando para elas da importância de nós não trazermos o nosso problema para a igreja, mas confiarmos em Deus, que Deus resolve. Você ficaria numa igreja onde o pastor sobe aqui derrotado, frustrado, desanimado? Se eu for te contar os meus problemas, você vai virar para mim e vai falar, o seu é 10 vezes pior que o meu. Eu que não quero passar por isso. Então, estou fora, não vou ficar na igreja. Só que a partir do momento que você vem, eu não te falo os meus problemas, não te falo as minhas lutas, não te falo as minhas frustrações, não te falo as minhas dores, não te falo os meus enganos, mas eu te falo tudo que a palavra de Deus tem, tudo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Só que, para que eu consiga fazer exatamente isso, falar coisas boas, profetizar e ver coisas boas quando tudo está negativo, eu preciso cuidar do meu psicológico. Eu preciso estar bem aqui. Antigamente, e eu sou dessa época, eu venho desta época, em que tudo dentro da igreja era demônio. Eu sou dessa época. O sapato da irmã sumiu na hora do culto. Demônio. Eu vou contar aqui para vocês uma coisa. Eu sou tão dessa época que quando eu tinha 8 anos de idade, o missionário Elias foi fazer um culto de mulheres e ele chamou uma tia minha para vir pregar. E essa tia veio lá de uma divisa do Rio de Janeiro para cá. Sei que foram muitas horas de ônibus que ela veio toda suada. E ela chegou com uma camisa limpa, só que estava toda amarrotada. E ela chegou e colocou em cima da tábua. E eu tinha acabado de aprender a passar roupa. Só que criança com 7 anos sabe passar roupa bem? O que eu sabia passar era pano de prato, que minha mãe fazia a gente passar o pano de prato. Então, mas eu falei, eu vou agradar a minha tia. Peguei, arrumei a roupa dela, arrumei lá o negócio e fui passar o ferro. Só que bem na hora que eu fui passar o ferro, minha mãe me chamou. Quando minha mãe me chamou, eu esqueci o ferro em cima da manga. Ligado. O que aconteceu com a roupa? Queimou. Ninguém perguntou quem fez isso. Olha o que o capeta fez. Falei, bom, se foi o capeta, menos mal, não fui eu então. Já que já jogaram a culpa no cão, eu que não vou assumir. Ninguém chegou e perguntou, gente, alguém fez isso? Alguém viu? Não, já chegou dizendo, olha o que o diabo fez. Olha, Satanás está muito revoltado. Falei, Jesus, tu quer dizer que eu sou o capeta? Eu fui usada pelo capeta? Eu fiquei com aquilo na minha mente. É uma coisa que nós somos ensinados e não é assim. Acorda, o diabo quer se colocar na tua vida maior do que ele é. O diabo quer fazer com que você veja o teu problema maior do que o que ele é. O diabo quer que você olhe para a tua situação e acha que ela é caótica, que ela não tem jeito, que ela não tem saída. Ele quer maximizar tudo, quando na realidade você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filha do Deus Todo-Poderoso. Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família. Para Satanás tocar em você, ele tem que ter autorização de Deus. E nós vemos que para isso acontecer, bispa, mas eu não consigo ver coisas boas, eu não consigo. Então aí, querido, não é demônio, é problema psicológico. É a tua mente. Aí você precisa de ajuda. Aí você precisa do aconselhamento pastoral. Só que não pense que o aconselhamento pastoral eu vou te falar o que você quer ouvir. A gente fala, eu vou lá com a bispa pedir um aconselhamento. Quando chega, está errado nisso, tem que mudar isso. Nossa, não era o que eu queria ouvir. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que a Bíblia diz.
E a partir do momento, querido, querida, que quando a gente abre a Bíblia e vê que nada nos incomoda, dos dois, ou já estamos na glória ou estamos cauterizados pelo pecado. Porque a função da Bíblia está em me confrontar e em te confrontar. Está em mostrar os nossos erros. Só que a partir do momento que a Bíblia me mostra os meus erros, ela também me mostra que Cristo pagou o preço e eu sou livre, eu sou liberto, eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu tenho a glória de Deus sobre a minha vida. Eu preciso estar alinhado psicologicamente. Eu preciso acordar e querer viver. Para que a glória de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso acordar de manhã e dizer: obrigado, Senhor, porque este foi o dia que o Senhor preparou e eu vou viver o melhor de Deus na minha vida. E aqui nós vemos também a ligação do mundo material. Olha o que Deus diz aqui: abre bem a tua boca e te encherei. Tem crente também, e eu sou dessa época também. Então não adianta você vir dizer: ai, bispa, a senhora não sabe como era antigamente. Eu sei, eu cresci. Eu cresci, amados. Eu sou da época que eu conheço diversos evangelistas. Sou da época em que rádio arrastava mais de 130 pessoas em um dia. Eu sei o que é isso. Não estou no evangelho, não comecei ontem. E nada contra quem começou ontem. Mas venho trabalhando, venho vendo. E fui percebendo o quanto a igreja de antigamente errava. E o quanto nós podemos mudar. Porque Deus quer que venhamos ser plenos, realizados por completo. Precisamos nos atentar ao mundo material. Não é viver o mundo material. Por isso que ele está em último lugar. Porque primeiro é o quê? Espiritual. Segundo, o convívio com o, que é o sociológico. Depois, o seu mundo fisiológico. Depois, o seu mundo psicológico. E depois, o seu mundo material. Vem cá, ter carro é pecado? Nunca foi nem vai ser. Mas se você tem uma BMW? Ah, bispa, aí é pecado. Por que é pecado? Ah, é pecado porque nem todo mundo tem, então você vai gerar concupiscência. Não tem, mas se trabalhar, se guardar dinheiro, se souber investir, pode ter prioridade. Tem gente que não quer casa, quer carro, qual o problema? Qual o problema? Nenhum. Ter casa é pecado? Ter apartamento é pecado? Você investir é pecado? Não, pelo contrário. Isso é o mundo material, mas eu não posso ficar preso a isso. Se o meu carro quebrar, eu não vou mais para a igreja, porque depois que eu fui para a igreja, eu tive que dar carona para o Anderson, tive que dar carona para a Dani, aí quebrou o amortecedor, e ninguém me ajudou, e ninguém perguntou, então meu povo é tudo folgado, eu não vou mais ajudar ninguém. Não, então seu coração está na coisa. Seu coração está no material. Quando o nosso coração tem que estar conectado em Deus. Querido, querida, antigamente a igreja pregava muito, nós víamos, e eu vim dessa linhagem, em que rico não ia nem para o céu. Como você sabia se alguém era de Jesus ou não? Quanto mais pobre, mais de Jesus. Quanto mais rico, mais você vai para o inferno. E é assim? Não. Eu conheço pessoas, e eu falo isso porque eu já vi, ninguém falou. Eu já vi. Pessoas que moravam na rua e que uma vez, quando eu tinha 8 anos de idade, fui juntamente com o missionário entregar sopa. A pessoa pegou a sopa que ele trouxe, eu estava do lado dele, e jogou no chão. Falou: não quero essa coisa rala, velha. Nós temos o Ministério Resgatando Vidas. Não sou contra, eu entendo que existem pessoas assim. Só que eu estou te dizendo para você ilustrar na tua mente. Que da mesma forma que existem pessoas ricas, snob, existem pessoas pobres, snobs também.
Aí na outra semana o missionário foi levar pão, era o que a igreja tinha, pão com mortadela e café com leite. 3 chegaram para ele e falaram, eu não quero receber isso não, vou comer isso daí não. Tem coisa melhor vindo, não quero isso daí não. Só que eu estou falando de pessoas que moram na rua, depende de favor. Se fosse para ser de Deus, querido, não é o que você tem, o que você deixa de ter. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter um melhor emprego, você pode ter uma empresa, você pode ser diretor de uma multinacional, você pode ser o presidente de uma multinacional. Isso não te leva para o céu nem para o inferno. O que vai te mostrar que você é de Deus é a sua atitude, é o teu coração. Aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então não tenha medo de sonhar grande. Não tenha medo de querer coisas grandes. Não tenha medo se Deus está colocando no teu coração, de repente, um dia eu vou te dar uma BMW. Você fala, não, Deus é muito não. Se Deus vai dar, Ele vai dar condições de pagar, Ele vai dar condições de tudo. Um dia eu vou te dar uma casa em tal lugar. Não, Deus, ali é muito claro, ali é muito caro, ali o IPTU é alto, ali não dá, a situação é difícil. Querido, se Deus está prometendo, para de limitar os sonhos de Deus, para de bloquear os sonhos de Deus e aprenda a viver aquilo que Ele já planejou para a tua vida. Porque algo que nós precisamos entender é o quê? A nossa ação contrária à palavra de Deus inibe uma bênção. Porque se eu acabei de explicar para você as nossas 5 esferas, então antes de eu ver e viver a bênção, ela já foi decretada onde? Qual o primeiro plano? Então onde as bênçãos começam? No mundo espiritual. Tudo começa no mundo espiritual. Se você for ver, isso está dentro da Bíblia. Antes que tudo fosse feito, antes de todas as coisas, no mundo espiritual já estava determinado que Jesus viria à terra, já sabia que Adão ia pecar, que Jesus iria morrer. No mundo espiritual já estava tudo programado. No mundo espiritual já se sabe o dia da volta de Cristo. Porque nem os anjos sabem, mas eu e meu Pai sabemos o dia que retornarei. Só Deus, só a Trindade no mundo espiritual sabe o dia que Cristo vai voltar para arrebatar a tua igreja. Antes de qualquer coisa acontecer no mundo material, primeira coisa já aconteceu. Bispo, então quer dizer que antes de eu bater o meu carro, já aconteceu no mundo espiritual? Calma, eu vou te explicar. Então quer dizer, bispo, que antes de eu me divorciar, já teve o divórcio no mundo espiritual? Calma, eu vou te explicar. Então quer dizer, bispo, que antes de eu perder o emprego e a falência, minha empresa quebrar, já teve isso no mundo espiritual? Calma, eu vou te explicar. O mundo espiritual não é um mundo que fica criando caos para você. Que fica criando dificuldade, que fica criando provações, que fica criando coisas ruins. Não, não. Deus, Ele não é Deus que dificulta, muito pelo contrário. Ele diz, eis que eu vou adiante de vós, aplainando os caminhos tortuosos. Ele não diz, eu vou na tua frente dificultando, não, eu vou aplainar. Então, quer dizer que o caos, mas a senhora acabou de dizer que tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Querido, Deus nunca planejou desgraça, maldição para mim e para a tua vida. Deus sempre planejou bênção. Então, todas as bênçãos já estão determinadas no mundo espiritual. Só que daí, o que acontece? Então, por quê que a minha vida não andou? Por que eu sofri um divórcio? Por que a minha empresa quebrou? Por que o meu filho entrou nas drogas? Por que a doença veio sobre mim? Eu vou te mostrar o porquê. Pega a palavra de Deus, abre em Josué, capítulo 7. Volta comigo um pouquinho. Josué, capítulo 7, versículo 10. Só que antes, deixa eu fazer vocês voltar um pouquinho que o Espírito Santo mandou. Vai para Josué, capítulo 1, versículo 2. Depois a gente vai para Josué 7, 10.
Josué capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga amém. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse, Olha aqui para mim. No mundo espiritual, Israel já estava sendo dono de todas as terras. No mundo espiritual, Israel já estava governando tudo. E Deus já havia dito para Josué: eu que dou, eu vou dar, eu vou entregar. Onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou te entregar. Só que olha o que acontece em Josué capítulo 7, versículo 10. Josué, capítulo 7, versículo 10 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrados assim sobre o seu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto, que lhe tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo das suas bagagens o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Olha aqui para mim. O mesmo Deus, para a mesma pessoa, tinha dito: onde você colocar a planta dos seus pés, onde você tocar, eu te darei, eu serei com você, e eu darei a terra inteira como herança. Sim ou não, igreja? Você leu comigo, está em Josué capítulo 1. O Deus não mudou. Nem o personagem mudou. Só que o que aconteceu? No capítulo 7 eles perdem. Eles derrubam as muralhas de Jericó, invadem Jericó, matam todos de Jericó, mas tinha uma ordem: não pegue nada. Que tudo que está em Jericó é maldito, não pegue nem uma capa. E um tal de Acã, que estava no meio, pega essa capa. Acã quebrando princípios. Acã se preocupando mais com o material do que com o espiritual. Inversão de princípios atrapalha toda a tua vida. Ai, por que a minha vida não deu certo? Porque você inverteu um princípio, certeza. Mas bispa Jó fez tudo certo. Querida, Deus fez aquilo lá com Jó. Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Jesus tem que zelar pela palavra dele, senão o sangue dele é em vão. Então quer dizer que o diabo pode sair tocando nos filhos de Deus à torta e à direita e está tudo bem? Não, não está tudo bem. Eu fui comprada com sangue, você foi comprado com sangue. Por que deu errado no meu casamento? Porque você quebrou princípios. Pede para Deus te mostrar que ele te mostra. Por que deu errado na criação do meu filho? Porque você quebrou princípios. Por que deu errado lá na minha empresa? Porque você quebrou princípios. Deus é um Deus de princípios. Uma vez que você quebra princípios, Ele não tem obrigação em cumprir na tua vida o que Ele prometeu. Porque teoricamente, se nós formos parar para pensar, mais de 5 milhões de pessoas, só um errou. Era justo todo mundo pagar? Não, mas todo mundo pagou. Perderam a guerra. Josué chorando, desesperado. Deus, o que vão dizer? Preocupado com o que as outras pessoas vão dizer. Deus fala: levanta, porque você está assim. Deus está mostrando para Josué, está ensinando a mim e a você o quê? A sua atitude em quebrar um princípio pode trazer maldição naquilo que era bênção. Porque o céu já determinou bênção para a tua vida. O céu já determinou vitória para a tua vida. Mas é necessário que você obedeça os princípios do Senhor. É necessário que você busque ao Senhor. É necessário que você ande no concerto do Senhor. É necessário que você faça a vontade de Deus e não a tua vontade. Porque quando você faz a tua vontade, você já quebrou o princípio. Ah, bispa, poxa, a empresa
que eu tenho ali deu errado. Você sonegava imposto, você não pagava os funcionários, você atrasava tudo. Você quer que Deus abençoe como? Ai, bispa, o meu relacionamento não deu certo. A relação sexual é para depois do casamento. Você fez antes, quis enganar todo mundo, quis sair como certinho e quer que Deus abençoe? A união sexual ela é abençoada por Deus pós-casamento. Antes ela é anátema, é maldito. Chama-se fornicação, pecado. Você traz maldição para a tua vida e para a vida do outro. E aí depois a pessoa se casa para consertar. Conserta? Não, piora. Porque a pessoa não orou, não pediu perdão, não se redimiu com o Senhor. Ela acha que não, tem que ir fazendo, tem que ir fazendo. E não é assim. Acaba fazendo igual a Acã, pega a capa babilônica e enfia debaixo da tenda e ninguém vê, como se Deus fosse idiota, Deus não soubesse tudo que você e eu já fizemos ou deixamos de fazer. A pessoa pega ali, eu vou sair, sou casado, mas é só um dia, é só uma noite com fulano, ninguém vai saber, minha esposa vai achar que eu estou no serviço, você está fazendo igual a Acã, está trazendo maldição para a tua vida. Eu só estou conversando. O pecado começa aí. Quem está entendendo isso? Deus já determinou vitória para a tua vida. Deus já determinou bênção para você. Deus já tem sonhos para você. Deus já tem planos. Mas se a sua atitude for contrária aos princípios do Senhor, o que era para ser bênção se torna em maldição, ponto. Quem está compreendendo isso? A partir do momento em que Acã pegou a capa babilônica, pegou ouro, pegou ali as coisas e guardou, escondeu. Ele trouxe maldição para ele e para todo Israel. Até que Deus falou, tira o anátema do meio de vós, senão eu não vou andar mais com vocês. Olha que ponto que chega. Tem pessoas que acham que é só o fato daquilo que eu faço errado. Não, querido. O fato de você também muitas vezes não fazer o que Deus mandou fazer. Quando Josué foi lutar contra Jericó, o que Deus mandou ele fazer em volta? Era para ele caminhar em volta das muralhas de Jericó. Você vai caminhar em volta dessas muralhas por 7 vezes. No último dia você vai dar 7 voltas. E ao final dessas voltas você vai tocar trombeta. Para e pensa comigo. Uma fortaleza de 6 metros de altura para 9 de largura, onde as prostitutas moravam nessas fortalezas. Que um povo dá a volta vai resolver alguma coisa? Deus mandou eles dar a volta, Deus não mandou nem eles pular. Porque se juntar uma multidão e começa a pular, você fala, vai começar a ceder a estrutura. Não, Deus não mandou eles nem pularem. Deus não mandou toda vez que vocês passarem, vocês vão dando um chute na muralha, vocês vão chutando a muralha. Porque teria até uma lógica. Não, Deus falou, vocês só vão caminhar e em silêncio. Silêncio. Depois eles darem essa volta, eles obedeceram. Tem gente que Deus diz assim, olha, você vai lá, faz isso, isso, isso. E a pessoa fala, não vou fazer nada. Não quero. Deus muitas vezes não vai chegar para você e vai falar diretamente com você. Ele vai usar alguém para falar, olha, fulano faz isso, 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 sua vida vai mudar. Eu não vou fazer nada, eu não vou agir assim, eu não quero, a vida é minha. Você está trazendo maldição para a tua vida. Porque pior, preste atenção que Deus está dizendo, pior do que aquele que conhece, que não conhece e não faz, é aquele que conhece e não faz. Porque aquele que não conhece, ninguém nunca falou para ele, mas aquele que conhece o que deve fazer, é como a Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este peca. Este comete pecado. Se você sabe o que é certo fazer e você não faz, você está pecando. Você está quebrando princípios. Quem está entendendo isso, igreja? As nossas atitudes, porque é isso que eu preciso que você entenda. As nossas bênçãos já estão determinadas no mundo espiritual. Tudo que você pede, tudo que você sonha, tudo que você deseja, Deus já projetou para você no mundo espiritual. E por que não aconteceu? Você tem seguido os princípios de Deus?
Você tem obedecido? Você tem feito o que ele manda? Você tem amado o próximo? Você tem buscado? Você tem obedecido lideranças? Você tem respeitado? Ou você tem feito da tua forma e quer que Deus te honre? Porque Acã respeitou a autoridade de Josué? Acã respeitou o que Deus falou através da boca de Josué? Não, Israel perdeu. Algo que eu e você precisamos entender, que obedecer a Deus é selar a promessa que Ele já fez. Levanta suas duas mãos bem altas aos céus e diga assim comigo, diga, meu Deus, me ajuda a te obedecer para selar a nossa promessa com o Senhor. Olha aqui para mim. A obediência, ela sempre foi e ela sempre será essencial. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, tudo que Moisés fez foi debaixo da palavra de Deus. Moisés não fez só porque ele queria. Moisés fez porque ele tinha intimidade com Deus e Deus falava dentro de Moisés o que era para fazer e Moisés fazia. A obediência, ela não vem só da boca, ela vem pelas atitudes. A pessoa que diz, eu obedeço, fulano, eu obedeço, ciclano, esse fulano, esse ciclano, fala, fulano, faz isso. Não faço. Não tive tempo, eu tô cansado, isso é muito para mim, eu não quero isso, eu não quero dessa forma. Tá obedecendo? Não, mas a cabeça dela, eu obedeço. É a mesma coisa quando Deus chega para Moisés e diz, Moisés, você vai libertar o povo. Não dá, Senhor, eu sou muito pesado, eu não consigo, eu não sei falar, não sei agir. Só que lá na frente, quando Deus já havia tratado com Moisés, Deus chega para Moisés e diz, Moisés, você vai ter atitudes. Porque é algo que você precisa entender, que o que vai gerar, o que vai selar a nossa bênção são as nossas atitudes. Se você sai daqui entendendo hoje, todas as minhas bênçãos estão feitas no mundo espiritual, eu sou mais que vencedor em Cristo, Ele morreu na cruz, Ele pagou o preço e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu preciso agir conforme Ele manda, não é conforme eu quero. Porque se eu agir conforme eu quero, ao invés de bênção, eu vou trazer maldição. Mas se eu obedecer os princípios dele, eu trarei bênção. Olha como acontece quando você é obediente até naquilo que não tem lógica. Olha quando você é obediente naquilo que você olha assim e fala, gente, o que vai acontecer? Isso vai dar ruim. Isso não vai dar certo. Satanás, ele sempre tenta minar a minha e a tua atitude em Deus. A minha e a tua atitude, querido, quando nós não vemos nada, nada mais é do que uma demonstração de fé. Eu não vejo milagre, mas se Deus prometeu, eu creio que Ele vai acontecer. Então eu vou fazer, porque Deus está na frente, porque Deus vai honrar, porque Deus vai realizar. Como Deus prometeu, eu vou ter na minha vida. Para selar as promessas, eu tenho que ter atitude. Senão elas ficam só em promessas nos ares. Porque Cristo já pagou o preço, Ele já fez tudo. Qual a atitude? Quando Deus foi usar Moisés para libertar o povo, Deus chega para Moisés e diz, pega o cajado que está na tua mão. Ele vai te ser como instrumento. Deus usa o cajado, aquilo que estava na mão de Moisés. Com o cajado, Moisés toca na água e a água em sangue. Vira tudo sangue, os peixes morrem, começa uma crise ali gastronômica. Eles não têm mais comida, não tem mais o peixe. Com a vara, Moisés vai pegar essa vara também e vai bater na terra. Vai levantar poeira, vai ser piolho, vai entrar, vai empestear. Quando Moisés já está libertando o povo no meio do mar, Moisés clama, Senhor, e agora o que você tem na mão? Uma vara, um cajado. Toca nesse mar que o mar vai se abrir. Ele toca e o mar se abre. Não precisava só Moisés falar? Não poderia Moisés só falar, água se transforma em sangue? Não precisava só Moisés dizer, ei, areia se transforma em piolhos?
Ei, peste do gafanhoto, vem de tal lugar. Não. Não é só o falar. Tem gente que fala, é só eu falar. A tua atitude sela promessas do mundo espiritual. É o teu posicionamento. É como você age. É como você reage. É como você fala. É como você faz. Não é só uma coisa. É todo o seu contexto. Pode trazer bênção ou maldição para a tua vida. Só que depende de você. Porque Deus escreveu alguma história de caos para alguém? Não. Deus escreveu história de bênção. Mas o caos, ele chega quando nós desobedecemos. Da mesma forma, quando o profeta Isaías entra na casa do rei Ezequias doente, muito mal, Isaías olha para Ezequias e diz, Ezequias, põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. Isaías sai, Ezequias vira para o lado. E o que Ezequias faz? Ora. Ora. Ele não aceita de qualquer jeito. Diferente de Eli. Quando Deus usa Samuel para dizer para ele, já havia usado outro profeta, depois usa Samuel para dizer para Eli que iria destruir os filhos. O que Eli faz? Nada. Deus faz o que ele quiser. Então tá bom, então destrua. Eu falei, que é destruir? Você não acredita? Destrua tudo. Já com Ezequias é diferente. Você orou? Você clamou? Isaías, está no meio do pátio, nem saiu do palácio. Volta e fala para ele que eu ouvi a oração. Fala para ele que eu vi as lágrimas e que eu acrescentarei mais 15 anos de vida sobre ele. É necessário que você tenha atitude. Bispa, 2022, o que eu tenho que ter? Aí é você que sabe, eu já vim a pregação inteira falando. Você que tem que saber o que você tem que ter. Para que as bênçãos do Senhor te alcancem, você não pode ficar parado. Até porque a Bíblia diz, eu não correrei atrás de bênção. Elas que virão até mim me alcançarão. É elas que vão vir. Não sou eu que vou ficar correndo. É ela que vai me procurar e me alcançar. Se a bênção vai me procurar, se a bênção vai vir até mim, é porque eu não estou parado. Entenda uma coisa, abra a tua mentalidade. Em 2022, chega de estagnação. Chega de ficar parado. Chega de colocar os sonhos na gaveta. É hora de você agir. É hora de você tomar posicionamento. É hora de você crer e tomar posse daquilo que Deus falou para você. Deus colocou um sonho, Deus colocou um projeto, Deus colocou um propósito. Vai que Deus estará contigo. E aqui eu quero finalizar com você. Jamais despreze ações terrenas. Jamais despreze atitudes. Porque a sua atitude sela a tua bênção no mundo espiritual. É a tua atitude que traz bênção ou maldição para a tua vida. Não é Deus. Porque Deus não é um Deus injusto. E Ele diz que Ele dá a cada um segundo as suas obras. Então se a tua vida não está boa, quem tem que mudar? Se os teus sonhos não estão acontecendo, quem tem que mudar? Se a minha vida não está caminhando, quem tem que mudar? Porque Deus é imutável. E Ele já tem bênçãos grandiosas para a tua vida.